As 48 Leis do Poder, Robert Greene. Continuação, Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O mundo é perigoso e os inimigos estão por toda parte. Todos precisam proteger-se. Uma fortaleza parece muito segura, mas o isolamento expõe você a mais perigos do que protege deles. Você fica isolado de informações valiosas. Transforma-se num alvo fácil e evidente. Melhor circular entre as pessoas, descobrir aliados, se misturar. A multidão serve de escudo contra os seus inimigos. Retire-se para uma fortaleza e você perde o contato com as fontes do seu poder. Você não ouve o que está acontecendo ao seu redor. E perde o senso de limite. Ao invés de ficar mais seguro, você se isola do conhecimento de que depende para viver. Não se distancie das ruas a ponto de não escutar mais o que acontece por perto, inclusive o que estão tramando contra você. Maquiavel argumenta que, no sentido estritamente militar, a fortaleza é sempre um erro. Ela se torna um símbolo do isolamento do poder e é alvo fácil para os inimigos. Projetada para defender você, a fortaleza, na verdade, isola de qualquer tipo de ajuda e faz com que sua flexibilidade falhe. Ela pode parecer inexpugnável, mas depois que você se enfiou lá, todos sabem onde você está. E não é preciso ter êxito num cerco para transformar a sua fortaleza numa prisão. Com seus espaços pequenos e confinados, as fortalezas são extremamente vulneráveis à peste e a doenças contagiosas. Do ponto de vista estratégico, o isolamento de uma fortaleza não oferece proteção e cria mais problemas do que soluções. Como seres humanos são criaturas sociais por natureza, o poder depende da interação social e da circulação. Para se tornar poderoso, você deve se colocar no centro das coisas, como fez Luís XIV em Versalhes. Toda atividade deve girar em torno de você, e você deve estar atento a tudo que acontece na rua e a qualquer pessoa que possa estar armando planos contra você. Para a maioria das pessoas, o perigo surge quando elas se sentem ameaçadas. Nessas ocasiões, elas tendem a se retirar e cerrar fileiras. Buscar a segurança em algum tipo de fortaleza, ao fazer isso, entretanto, elas passam a depender das informações de um ciclo cada vez menor e perdem a perspectiva do que ocorre ao redor. Elas perdem a capacidade de manobra e se tornam alvos fáceis, e o isolamento as torna paranoicas. Como na guerra e na maioria dos jogos estratégicos, o isolamento quase sempre precede a derrota e a morte. Nos momentos de incerteza e perigo, você precisa lutar contra esse desejo de se voltar para dentro. Ao invés disso, torne-se mais acessível. Busque antigos e novos aliados. Force a sua entrada em círculos mais numerosos e diferentes. Este tem sido o truque das pessoas poderosas por século. O estadista romano Cícero era da nobreza inferior e tinha poucas chances de poder, a não ser que conseguisse abrir espaço entre os aristocratas que controlavam a cidade. Ele fez isso com brilhantismo, identificando todas as pessoas influentes e descobrindo as conexões entre elas. Ele se misturava por toda parte, conhecia todo mundo e tinha uma rede de conexões tão vasta que o inimigo aqui poderia facilmente ser contrabalançado por um aliado ali. O estadista francês Talleyrand fazia o mesmo jogo. Embora viesse de uma das famílias aristocráticas mais antigas da França, ele fazia questão de manter contato com o que estava acontecendo nas ruas de Paris, o que lhe permitia prever tendências e problemas. Ele sentia até um certo prazer em se misturar com tipos criminosos de má fama, que também lhe forneciam informações valiosas. Sempre que havia uma crise, uma transição de poder, o fim do diretório, a queda de Napoleão, a abdicação de Luís XVIII, ele conseguia sobreviver até prosperar, porque jamais se fechou num círculo pequeno, associando-se sempre com a nova ordem. Esta lei é para reis e rainhas e para quem está nos níveis máximos do poder.
Assim que você perde contato com o seu povo, buscando a segurança no isolamento, a rebelião começa a fermentar. Não pense jamais em estar num cargo tão elevado a ponto de se permitir o luxo de se afastar até mesmo do escalão mais baixo. Retirando-se para uma fortaleza, você se torna alvo fácil dos seus súditos conspiradores, que veem o seu isolamento como um insulto e motivo para a rebelião. Como os seres humanos são criaturas muito sociais, segue-se daí que as artes sociais que nos tornam companhias agradáveis só podem ser praticadas pela constante exposição e circulação. Quanto mais você está em contato com os outros, mais graciosos e à vontade você se torna. O isolamento, por sua vez, gera uma estranheza nos seus gestos que levam ao isolamento ainda maior quando as pessoas passam a evitar. Em 1545, o duque Cosimo I de Médici resolveu, para garantir a imortalidade do seu nome, encomendar alguns afrescos para a capela principal da igreja de São Lourenço em Florença. Ele podia escolher entre vários bons pintores e acabou ficando com Jacopo da Pontormo, que já com uma certa idade, Pontormo quis fazer destes afrescos a sua obra-prima e herança para a humanidade. Sua primeira decisão foi fechar a capela com paredes, divisórias e cortinas. Não queria que ninguém testemunhasse a criação da sua obra-prima ou roubassem suas ideias. Ele superaria o próprio Michelangelo. Quando alguns rapazes curiosos forçaram a entrada da capela, Jacopo a trancou ainda mais. Pontormo encheu o teto da capela com cenas bíblicas. A criação, Adão e Eva, e a Arca de Noé e outras, no alto da parede central. Ele pintou Cristo em toda a sua majestade, ressuscitando os mortos no dia do juízo final. O artista trabalhou na capela durante 11 anos, raramente saindo de lá, visto que desenvolvera uma fobia pelo contato humano e temia que roubassem suas ideias. Pontormo morreu antes de completar os afrescos, e nenhum deles sobreviveu. Mas o grande escritor renascentista Vasari, amigo de Pontormo, que os viu logo depois da morte do artista, deixou registrado o que ele achou. A falta de proporção era total. As cenas esbarravam umas nas outras. Figuras de histórias diferentes que justapunham uma grande quantidade enlouquecedora. Pontormo ficara obcecado com os detalhes, mas perdera o sentido da composição em geral. Vasari interrompeu a descrição dos afrescos dizendo que, se continuasse, acho que enlouqueceria e ficaria tão enredado com essa pintura, assim como acredito que os 11 anos de Jacopo passou pintando, ele se confundiu e todos que a viram, ao invés de coroar a carreira de Pontormo, a obra foi a sua ruína. Estes afrescos foram o equivalente visual dos efeitos do isolamento sobre a mente humana. Uma perda de proporção, uma obsessão por detalhes combinada como uma incapacidade de ver o quadro geral. Um tipo de feiura extravagante que não comunica mais nada. Nitidamente, o isolamento é tão mortal para as criaturas quanto para as artes sociais. Shakespeare é o escritor mais famoso da história da literatura, porque, como dramaturgo dos palcos populares, ele se abriu para as massas, tornando as obras acessíveis a todos, independente de gostos, educação. Os artistas que se enfiam em suas fortalezas perdem as medidas de o que suas obras comunicam, apenas ao seu pequeno ciclo de conhecidos. Esse tipo de arte permanece encurralada e impotente. Por fim, como o poder é uma criação humana, ele aumenta inevitavelmente em contato com outras pessoas ao invés de ceder à mentalidade da fortaleza. Veja o mundo da seguinte maneira. Ele é um imenso Versalhes. Cada quarto se comunica com o outro. Você precisa ser permeável, capaz de entrar e sair de círculos diferentes e misturar-se com diferentes tipos de pessoas. Essa é a mobilidade e contato social que o protegerão de conspiradores que não conseguirão esconder de você
os seus segredos. E de inimigos que não conseguirão isolar você dos seus aliados. Sempre mudando, você se mistura nos quartos do palácio, nem se sentar, nem descansar num único lugar. Não há caçador capaz de acertar a mira sobre uma criatura tão ligeira. Um príncipe bom e sábio, desejoso de manter esse caráter e impedir que seus filhos tenham a oportunidade de se tornarem tirânicos, não construirá fortalezas. Para que eles possam confiar na boa vontade de seus súditos e não na força de cidadelas. Nicolau Maquiavel. O isolamento é um perigo para a razão, sem favorecer a virtude. Lembre-se de que um mortal solitário é certamente lascivo, provavelmente supersticioso e possivelmente louco. Dr. Samuel Johnson. O inverso. Nem sempre é certo e propício escolher o isolamento, sem escutar o que acontece lá fora. Você não pode se proteger. O contato humano constante só não facilita o pensamento. A constante pressão da sociedade para que tudo esteja de acordo, a falta de um distanciamento das outras pessoas, torna impossível pensar com clareza sobre o que está acontecendo ao seu redor. Como um recurso temporário, portanto, o isolamento ajuda você a ver melhor as coisas. Muitos pensadores sérios foram produzidos nas prisões. Onde a única coisa que se tem a fazer é pensar. Maquiavel só pôde escrever O Príncipe porque estava exilado e sozinho no campo, longe das intrigas políticas de Florença. O perigo, entretanto, é que esse isolamento gera ideias estranhas e pervertidas. Você pode ter uma perspectiva geral melhor, mas perde a noção da sua própria pequenez e limitações. Também, quanto mais isolado você estiver, mais difícil será sair do seu isolamento quando quiser. Sem perceber, você caiu num poço de areia. E areia movediça. Mas se você precisa de tempo para pensar, só escolha o isolamento como último recurso e apenas em pequenas doses. Preste atenção para deixar aberto o caminho de volta à sociedade. Lei 19. Saiba com quem está lidando. Não ofenda a pessoa errada. No mundo há muitos tipos diferentes de pessoas e você não pode esperar que todas sejam da mesma forma. As estratégias. Então, engane ou passe a perna em certas pessoas e elas vão passar o resto da vida procurando se vingar de você. São lobos em pele de cordeiro. Cuidado ao escolher suas vítimas e adversários. Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. A arte do poder, na sua forma mais refinada, está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem essa distinção, conseguirá o que se quer sem precisar coagir ninguém. Mas se lhe dar às cegas com quem quer que cruze o seu caminho, viverá em constante pesar, se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificado por artistas vigaristas ou não do passado. O homem arrogante e orgulhoso. Embora ele possa inicialmente disfarçar a suscetibilidade orgulhosa deste homem, o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele vai querer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde que estavam todos bêbados. Não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada. Portanto, não perca tempo tentando entendê-lo. Se em algum momento ao lidar com uma pessoa assim, você percebe um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja, seja lá o que você estiver esperando dela. Não vale a pena. Um homem irremediavelmente inseguro. Esse homem está relacionado com um tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Seu ego é frágil.
sua noção de identidade insegura. E se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. E ele o irá mordendo aos poucos. E vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses, suma por um bom tempo. Não fique perto dele, ou ele vai te mordendo até você morrer. O desconfiado. Outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin. Ele vê o que quer ver. Em geral, o pior nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é, de fato, o menos perigoso dos três. Genuinamente desequilibrado, ele é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas se você se tornar o alvo das suas desconfianças, cuidado! A serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, esse homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar sua vingança, marcada por uma fria sagacidade. Reconheça esse homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente. E se você de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora. Mas esse homem é muito mais difícil de enganar do que você imagina. Cair no engodo em geral exige inteligência e imaginação. Uma ideia da possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. O homem bronco não morde a isca, porque não a reconhece. Ele é distraído a esse ponto. O perigo não é que esse homem vá magoá-lo ou querer se vingar, mas tentar enganá-lo é simplesmente perda de tempo, energia e recursos, e até da sua sanidade mental. Tenha em mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, esse é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. Não pense jamais que a pessoa com quem está lidando é mais fraca ou menos importante do que você. Alguns homens demoram para se ofender, o que pode levar você a achar que são insensíveis e não se preocupar em insultá-los. Mas, ofendidos na sua honra e orgulho, partirão para cima de você com uma violência que parece repentina e exagerada pela demora da reação. Se você quer se opor a alguém assim, é melhor agir com educação e respeito, mesmo achando a solicitação atrevida ou sua oferta absurda. Não rejeite as pessoas insultando-as antes de conhecê-las melhor. Os homens, na sua maioria, aceitam a humilhação de terem sido enganados com uma certa resignação. Eles aprendem a lição reconhecendo que nada é gratuito. E foi a sua própria ganância pelo dinheiro fácil que os derrubou. Alguns, entretanto, recusam-se a engolir o sapo. Ao invés de refletir sobre a sua própria ingenuidade e avareza, eles consideram vítimas totalmente inocentes. Homens assim podem parecer estar pregando a justiça e a honestidade, mas, na verdade, são pessoas excessivamente inseguras. O fato de terem passado por idiotas, de terem sido enganados, ativou essa insegurança e eles ficam desesperados para consertar o dano. Todo mundo é inseguro e quase sempre a melhor maneira de se enganar um trouxa é jogando com suas inseguranças. Mas, quando ele se trata de poder, tudo é uma questão de grau. E a pessoa média dos mortais representa um grande perigo. Cuidado se você pratica algum tipo de fraude ou dissimulação. Estude bem a sua vítima. A insegurança e a fragilidade do ego de algumas pessoas não suportam a mais leve ofensa. Para saber se está lidando com um desses tipos, teste o primeiro. Brinque de leve, digamos, às suas custas. A pessoa confiante achará graça, excessivamente insegura reagirá como um insulto pessoal.
Se você desconfia de que está lidando com um tipo assim, procure outra vítima. Você nunca sabe ao certo com quem está lidando. O homem que hoje não é importante nem rico pode ser uma pessoa poderosa amanhã. Esquecemos de muitas coisas nas nossas vidas, mas raramente de um insulto. Saber avaliar as pessoas e conhecer com quem você está lidando é o mais importante para se conquistar e manter o poder. Sem essa habilidade você fica cego. Não só ofenderá as pessoas erradas, como escolherá para trabalhar os tipos errados e pensará que está elogiando as pessoas quando na verdade está insultando. Antes de iniciar qualquer movimento, avalie sua vítima ou adversário em potencial. Do contrário, está desperdiçando o seu tempo e criando mal-entendidos. Estude a fraqueza das pessoas, as brechas nas suas armaduras, as suas áreas de orgulho e insegurança. Conheça suas particularidades antes de decidir se deve ou não fazer negócio com elas. Mais 2 palavras de alerta. Primeiro, ao julgar e avaliar o seu adversário, não confie jamais nos seus instintos. Você cometerá o maior erro da sua vida se confiar em indicadores tão imprecisos. Nada pode substituir o conhecimento concreto. Estude, espione seu adversário pelo tempo que for necessário. Valerá a pena a longo prazo. Segundo, não confie nas aparências. Um coração de serpente pode se esconder sob um manto de aparente bondade. Quem extremamente faz muito escarcéu, costuma, na realidade, ser um covarde. Aprenda a entender as aparências com suas contradições. Não confie na versão que as pessoas dão de si próprias. Ela não é nada confiável. Creia, não há pessoas tão insignificantes e desprezíveis. E elas podem, qualquer dia desse, ser úteis a você. O que elas certamente não serão se você já as tratou com desprezo. Injustiças se esquecem. Desprezo jamais. Nosso orgulho guarda essa lembrança para sempre. O inverso. Que benefício pode haver em não conhecer os outros? Aprenda a diferenciar leões de cordeiros ou arque com as consequências. Obedeça totalmente a essa lei. Ela não tem inverso. Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Tolo é quem se apressa a tomar um partido. Não se comprometa com partidos ou causas, só com você mesmo. Mantendo-se independentemente, você domina os outros colocando as pessoas umas contra as outras, se conseguir se manter independente, fazendo com que sigam você. Parte 1. Não se comprometa com ninguém, mas seja cortejado por todos. Deixando que os outros sintam que o possuem de alguma forma, você perde o poder sobre eles. Não comprometendo seus afetos, eles se esforçarão mais para conquistá-lo. Mantenha-se distante e você conquistará o poder que vem das atenções e dos desejos frustrados dessas pessoas. Faça o papel da rainha virgem. Dê esperanças, jamais a satisfação, visto que o poder depende tanto das aparências. Você precisa aprender alguns truques para realçar a sua imagem. Recusar comprometer-se com alguém ou com um grupo é um deles. Quando você se retrai, não desperta raiva, mas um certo respeito. Você parece instantaneamente poderoso porque se torna inatingível, ao invés de se render a um grupo ou a um relacionamento, como fez a maioria das pessoas. Com o tempo, essa aura de poder só faz crescer conforme aumenta a sua reputação de pessoa independente. Mas, mais desejado, você será assim, e todos querendo aquele que fará com que você se comprometer. O desejo é como um vírus. Se a gente vê alguém ser desejado por outras pessoas, tendemos a achá-lo desejável. Também, assim que você se compromete, foi-se o encanto. Você se torna igual a todo mundo. As pessoas tentarão todos os escusos possíveis para levar você a um compromisso. Vão lhe dar presentes, encher você de favores, tudo para colocá-lo na situação de devedor. Incentive as atenções, estimule os interesses, mas não se comprometa de forma alguma.
Aceite os presentes e favores se assim desejar, mas tenha o cuidado de se manter intimamente distante. Você não pode se permitir inadvertidamente sentir-se devedor com relação a ninguém. Mas lembre-se, o objetivo não é livrar-se das pessoas ou fazer com que elas achem que você é incapaz de um compromisso. Como a rainha virgem, você tem que ajeitar as coisas, estimular o interesse, atrair as pessoas com a possibilidade de ficar com você. Você tem que se dobrar às suas atenções ocasionalmente, portanto, mas não demais. O general, o estadista grego Alcibíades, era mestre nesse jogo. Foi ele quem inspirou e liderou a forte armada ateniense que invadiu a Sicília em 414 a.C. Quando em casa, os invejosos atenienses tentaram derrubá-lo com acusações falsas. Ele passou para o lado do inimigo, os espartanos, para não ter que enfrentar o julgamento na sua própria cidade. Depois, quando os atenienses foram derrotados em Siracusa, ele se tornou Esparta pela Pérsia. Apesar de o poder de Esparta estar em ascensão, mas agora, tanto os atenienses quanto os espartanos cortejavam Alcibíades por sua influência com os persas. E os persas o enchiam de homenagens devido ao seu poder sobre os atenienses e espartanos. Ele distribuía promessas para todos os lados, mas não se comprometia com nenhum. E no final, quem dava as cartas era ele. Se você quer ter poder e influência, experimente a tática de Alcibíades. Coloque-se no meio de duas forças concorrentes. Atraia um dos lados, comprometendo ajuda. O outro, sempre querendo superar o inimigo, seguirá você também, enquanto os dois disputam a sua atenção. Você se torna logo uma pessoa que parece muito desejada e de grande influência. Você terá mais poder assim do que se comprometendo precipitadamente com um dos lados. Para aperfeiçoar a sua tática, você tem que se manter intimamente livre de envolvimentos emocionais e ver todos ao seu redor como peões para a sua ascensão. Você não pode se permitir servir de lacaio de nenhuma causa. No meio das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 68, Henry Kissinger telefonou para a equipe de Richard Nixon. Kissinger se aliara a Nelson Rockefeller, que tinha falhado na sua tentativa de ser indicado pelo Partido Republicano. Agora, Rockefeller estava oferecendo à campanha de Nixon informações privilegiadas de grande valor sobre as negociações para a paz no Vietnã que estavam sendo realizadas em Paris. Ele tinha um homem no grupo de negociadores que o mantinha informado sobre os últimos acontecimentos. A equipe de Nixon aceitou com prazer a oferta. Ao mesmo tempo, entretanto, Kissinger também abordou o candidato dos democratas, Hubert Humphrey, e ofereceu a sua ajuda. O pessoal de Humphrey lhe pediu informações confidenciais sobre Nixon, e ele deu. Veja, disse Kissinger ao pessoal de Humphrey: há anos eu detesto Nixon. De fato, ele não tinha interesse em nenhum dos lados. O que ele queria, na verdade, foi o que conseguiu: a promessa de um posto de alto nível no ministério, tanto de Nixon quanto de Humphrey, não importando qual dos dois vencesse as eleições. A carreira de Kissinger estava garantida. O vencedor, claro, foi Nixon, e Kissinger teve seu cargo no ministério. Mesmo assim, ele teve o cuidado de não se parecer demais com o homem de Nixon. Quando ele foi reeleito em 1972, homens muito mais fiéis que Kissinger foram despedidos. Kissinger foi também o único funcionário do governo de Nixon que sobreviveu ao Watergate e serviu ao presidente seguinte, Gerald Ford, mantendo uma ligeira distância, prosperou em épocas turbulentas. Quem usa essa estratégia com frequência nota um estranho fenômeno. As pessoas que correm para apoiar os outros tendem a ser pouco respeitadas, pois sua ajuda é obtida com muita facilidade, enquanto as que se recusam se veem cercadas de pedintes. O distanciamento delas é poderoso, e todos as querem do seu lado. Picasso, passados os primeiros anos de pobreza, e já o artista de maior sucesso no mundo, não se comprometeu com esse ou aquele mercador.
embora o cercassem por todos os lados com ofertas atraentes e promessas formidáveis. Pelo contrário, ele parecia não se interessar por seus serviços. Essa técnica deixava os mercadores loucos e, enquanto os disputavam, o preço das suas obras subia. Quando Henry Kissinger, como secretário dos Estados Unidos, quis relaxar a tensão com a Rússia, não fez concessões nem gestos conciliatórios, mas cortejou a China. E isso o enfureceu até assustou os soviéticos. Eles já estavam politicamente isolados e temiam ficar ainda mais se os Estados Unidos e a China se unissem. O movimento de Kissinger os empurrou para a mesa de negociações. A tática tem um paralelo na sedução. Se quiser conquistar uma mulher, aconselha Stendhal, seduza primeiro a irmã dela. Mantenha-se distante e as pessoas se aproximarão de você. Será um desafio para elas conquistar o seu afeto. Desde que você imite a sábia rainha virgem e mantenha-se acesas as esperanças, estará sempre atraindo o interesse e o desejo. Não se comprometa com ninguém, nem com coisa alguma, pois isso é ser escravo, escravo de todos os homens. Principalmente, mantenha-se livre de compromissos e obrigações. Esses são artifícios do outro para mantê-lo em seu poder. Baltasar Gracian. Homens espertos são lentos no agir, pois é mais fácil evitar compromissos do que se sair bem de um deles. Nessas ocasiões, teste o seu bom senso. É mais seguro evitá-los do que sair vitorioso de um deles. Uma obrigação leva a outra maior, e você chega à beira do desastre. Baltasar Gracian. Parte 2. Não se comprometa com ninguém. Não entre na briga. Não se deixe arrastar para brigas mesquinhas e discussões. Pareça interessado e prestativo, mas encontre um jeito de manter-se neutro. Deixe que os outros briguem enquanto você se retrai, observando e aguardando. Quando as partes litigantes se cansam, estarão maduras para a colheita. Você pode fazer isso numa prática, incentivar as discussões entre as pessoas. Depois se oferecer como mediador, conquistando o poder como intermediário. Quando você entra numa briga que não foi você que começou, perde a iniciativa. Os interesses dos combatentes tornam-se os seus interesses. Você passa a ser uma ferramenta que eles usam. Aprenda a se controlar, a reprimir a sua natural tendência a tomar partido e entrar na briga. Seja amável e encantador com cada um dos combatentes. Depois se afaste e deixe que eles se enfrentem. A cada batalha, eles ficam mais fracos, enquanto você se fortalece a cada batalha que evita. Para ganhar o jogo do poder, você deve dominar suas emoções, mas ainda que você consiga este autocontrole, não poderá controlar o temperamento das pessoas à sua volta. E é aí que está o perigo. A maioria das pessoas vive num redemoinho de emoções, constantemente reagindo, alimentando discussões e conflitos. O seu autocontrole e autonomia só vai deixá-las aborrecidas e furiosas. Elas tentarão arrastá-lo para o turbilhão, implorando que você tome partido das suas intermináveis batalhas ou faça as pazes por ela. Se você sucumbir às suas súplicas emocionais, pouco a pouco, verá a mente e o seu tempo ocupado com problemas dela. Não permita ser sugado por uma compaixão ou piedade qualquer que você possa sentir. Desse jogo, você não sai vencedor. Os conflitos só se multiplicam. Por outro lado, você pode ficar totalmente de fora, pois seria uma afronta inútil. Para fazer bem esse jogo, você deve parecer interessado nos problemas das outras pessoas. Às vezes até tomar partido. Mas ao mesmo tempo que demonstra externamente o seu apoio, você deve manter interiormente a sua energia e sanidade íntegras, não se deixando envolver emocionalmente. Não importa o quanto as pessoas tentem atrair você. Não deixe que o seu interesse pelos negócios e discussões delas passem além do superficial. Deles, presentes. Ouça com ar de simpatia, até ocasionalmente banque o sedutor.
mas por dentro mantém a distância dos reis amáveis e dos pérfidos, recusando-se a se comprometer e mantendo assim a sua autonomia. A iniciativa continua sendo sua. Seus movimentos continuam sendo a escolha sua, e não reações defensivas ao puxa e empurra dos outros ao redor. Demorar para escolher suas armas já pode ser, por si só, uma arma, especialmente se você deixar os outros se exaurirem, lutando para depois de aproveitar a exaustão deles. Na antiga China, o reinado de Qin certa vez invadiu o reinado de Hsing-Huan, o governante de uma província vizinha, e achou que devia correr em defesa de Hsing. Mas seu conselheiro lhe disse para esperar Hsing. Hsing ainda não vai ser destruída. Vamos esperar, falou ele. E Qin, ainda não tão exausto, se não podemos influenciar muita coisa agora. Além disso, o mérito de apoiar um estado em perigo não é tão grande, disse ele, quanto a virtude de ressuscitar um estado em ruínas. O argumento do conselheiro venceu. E como ele tinha previsto, Huan mais tarde teve a glória de salvar Hsing à beira da destruição. E depois de conquistar Qin, exausto, ele ficou de fora da briga até que as forças envolvidas nela se exauriram mutuamente. Quando foi seguro para ele intervir, assim aconteceu. Essa é a vantagem de se manter longe da confusão. Você ganha tempo para se posicionar, para se aproveitar da situação, assim que uma das partes começar a perder. Você também pode levar o jogo a um pouco mais adiante, prometendo apoio a ambos os lados do conflito, enquanto manobra para ser você a levar vantagem na luta. Foi isso que Castruccio Castrati, governante da década da cidade italiana de Lucca, no Império XIV, fez quando tinha seus planos para a cidade de Pistoia. Um cerco seria muito caro, em termos de vidas e dinheiro, mas Castruccio sabia que em Pistoia existiam duas facções, os negros e os brancos, e eles se odiavam. Ele negociou com os negros, prometendo ajudá-los contra os brancos. Depois que, sem que eles soubessem, prometeu aos brancos que os ajudaria contra os negros. E Castruccio manteve as suas promessas. Enviou um exército para um dos portões da cidade, controlado pelos negros, que as sentinelas, é claro, deixaram de entrar. Enquanto isso, o outro exército seu entrava por um portão controlado pelos brancos. Os dois exércitos se encontraram no meio do caminho, ocuparam a cidade, mataram os líderes de suas facções, terminaram a guerra interna e então entregaram Pistoia a Castruccio para preservar sua autonomia e lhe dar opções quando as pessoas chegam às vias de fato. Você pode bancar o mediador, o agente da paz, enquanto está na realidade garantindo seus próprios interesses. Você pode prometer ajuda a um lado e ao outro, e o outro então vai ter que te atrair com uma oferta muito maior. Ou, como Castruccio, você pode parecer que está apoiando ambos os lados, depois de representar o antagonista um de outro. Frequentemente no conflito, fica-se tentado a tomar partido do mais forte, ou então do que lhe oferecem vantagens evidentes de uma aliança. Esse é um negócio arriscado. Primeiro, quase sempre é difícil prever qual dos lados prevalecerá ao longo prazo. E mesmo que você acerte e se alie com o partido mais forte, poderá se ver engolido e perdido ou convenientemente esquecido, quando eles se tornarem vitoriosos. Fique do lado mais fraco e você está condenado. Mas faça o jogo da espera e não poderá perder. Na França, depois de 3 dias de rebeliões, durante a Revolução, em julho de 1830, o estadista Talleyrand
já idoso, sentou-se à sua janela em Paris, ouvindo o repicar dos sinos que indicavam que as lutas tinham acabado. Voltando-se para um assistente, ele disse: "Ah, os sinos. Acho que a gente tá ganhando, hein?" "Nós? Quem, bom príncipe?" perguntou o assistente, fazendo um gesto para o homem se calar. Talleyrand replicou: "Nenhuma palavra amanhã lhe direi. Quem somos nós? Quem somos nós?" Ele sabia muito bem que só os tolos se precipitam, que se comprometendo rápido demais, você perde a capacidade de manobra. As pessoas também respeitam você menos por isso. Quem sabe amanhã, pensam elas, você vai se comprometer com outra causa diferente, visto que as entregou tão facilmente a esta. A boa sorte é uma divindade volúvel, que muda de lado com frequência. O compromisso com uma das partes tira de você a vantagem do tempo e o luxo da espera, desde que os outros se apaixonem por esse ou aquele grupo. Mas você não se apresse e nem perca a cabeça. Finalmente, há ocasiões em que é mais sensato abandonar qualquer pretensão de parecer prestativo, alardeado pelo contrário, a sua independência e autoconfiança. A atitude aristocrática e independente é importantíssima para quem precisa conquistar o respeito. George Washington reconheceu isso no seu esforço para dar à jovem República Americana uma base firme. Como presidente, Washington fugiu à tentação de se aliar à França ou Inglaterra, apesar das pressões que sofria nesse sentido. Ele queria que o país conquistasse o respeito mundial por sua independência. Embora um tratado com a França talvez o tivesse ajudado no curto prazo, com o passar do tempo ele sabia que era mais eficaz estabelecer uma autonomia da nação. A Europa tinha de ver os Estados Unidos como uma potência no mesmo pé de igualdade. Lembre-se, a sua energia e o seu tempo têm limite.